Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live do Menopausa Fit. Vamos chegar. Eu sei que a diminuição da libido é uma dor muito frequente na mulher no climatério. Então, se você sente isso, possivelmente você já conversou com uma amiga sobre isso. Então, marca aquela sua amiga, manda por aviãozinho aí para ela poder participar aqui da live também. E eu já fiz algumas lives de libido e uma live sobre libido eu fiz exatamente com o tema dores. Hoje a gente não está falando das dores físicas, mas a diminuição da libido ela acaba sendo uma dor muito frequente na mulher, dor entre aspas, meninas. Por quê? Porque a gente tem que acabar compartilhando isso com o nosso companheiro ou nossa companheira. Então, a dificuldade de libido, a diminuição da libido, ela muitas vezes é compartilhada, ou se você não compartilha, você sofre calada. E eu costumo falar muito disso, e sofrer calada com diminuição de libido é emprestar o seu corpo. E a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, o que eu percebi? O que me motivou a fazer essa live novamente? Que eu fiz uma enquete nos meus stories e eu perguntei quem ia comemorar o Dia dos Namorados. E o que eu percebi? Eu percebi um grande número de mulheres assim ausentes, não queriam nem tocar nesse assunto do Dia dos Namorados. Algumas falaram que não comemoram porque é uma data comercial. Algumas falaram que não comemoram por falta de romantismo do companheiro. Ah, meu marido nem liga para essas coisas. Mas o que eu percebi, a grande maioria das mulheres que participaram ali, era uma vontade de não falar nesse assunto. Então, por isso acabei fazendo o tema da live para você voltar a comemorar o Dia dos Namorados, mas não nesse sentido de comprar coisa, não nesse sentido comercial, mas a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com os nossos hormônios, o que a gente pode fazer para melhorar isso, para a gente voltar a comemorar o Dia dos Namorados no sentido de não fugir dessa data, não fugir do sexo, não achar que o sexo é o pior das coisas que pode existir na nossa vida. Tudo bem? Então, gente, uma coisa que é importante falar aqui antes de eu começar com a parte teórica, eu não sou sexóloga, a ideia aqui não é dar dicas de sexo para vocês, tá? Eu sou fisiologista, a ideia é a gente falar da fisiologia da mulher, o que acontece e o que os estudos científicos nos mostram com relação a isso, tá bom? Então eu acho que é bem importante a gente frisar antes de começar. E vamos lá entender então o que é libido. Fala-se muito de libido hoje, principalmente aqui no Instagram. Eu vi aí nas últimas semanas, tiveram muitas lives sobre isso. E libido é o desejo. Se a gente for pensar na libido, é o desejo, não só o desejo sexual, tá? Desejo pela vida, desejo pela felicidade, desejo pelo bem-estar, tá? Então vamos encarar a libido de uma maneira geral dessa forma. E hoje, especificamente, vamos falar da diminuição da libido sexual. Então, para vocês terem uma ideia, 25 a 65% das mulheres têm algum tipo de diminuição de desejo sexual em algum momento da vida, tá? Então, de 25, eu tô até colando aqui, de 25 a 65% das mulheres têm. Então, isso não significa que é um distúrbio, que você tem uma doença. Enquanto a gente está menstruando, enquanto a gente está no período reprodutivo, vamos dizer assim, o nosso desejo sexual, se a gente for esquecer os estímulos externos, o nosso desejo sexual, ele é intimamente relacionado às oscilações hormonais que a gente tem. Então, principalmente antes do nosso período ovulatório, que é o quê? Antes do nosso período fértil, a gente tem uma tendência a ter o aumento da libido. Por quê? Para exatamente quando a gente estiver no nosso período fértil, a gente ter vontade de fazer sexo e se reproduzir. Então, se a gente for pensar intimamente nos hormônios, no nosso período reprodutivo, a gente tem essas oscilações dos hormônios. Então, geralmente, quando o estrogênio, nosso hormônio, né, o hormônio feminino está mais alto, isso aumenta o nosso desejo sexual. Se a gente for pensar só nos hormônios, a gente vai falar de todo o restante.
É bem importante falar que, de fato, depois da menopausa, esse valor de 65% do número de mulheres que tem algum distúrbio, vamos dizer assim, aumenta de 68 a 86% das mulheres no período pós-menopausa, quer dizer, depois da última menstruação, tem oscilações e principalmente diminuição do desejo sexual. Então, se a gente for pensar que a vida inteira 25% das mulheres tem e na menopausa 86% das mulheres têm, gente, então não se sinta um alien, não se sinta problemática, você faz parte dos 86% das mulheres que estão na menopausa e também sentem isso, ok? Uma coisa que é muito importante falar, se a gente já não tem mais essas oscilações hormonais do hormônio feminino, que é o estrogênio, então o que acontece? Só isso já é suficiente para dar uma acalmada aí no desejo. Então vamos pensar, se a gente foi feita, né, para reprodução, se durante o nosso período reprodutivo, quando o estrogênio está lá em cima, a gente tem mais desejo sexual, o que acontece quando o estrogênio está lá embaixo na menopausa, gente? O mais natural de acontecer é essa diminuição do desejo, ok? Uma coisa muito importante da gente já começar a falar, depois eu vou falar um pouco mais de hormônios, uma coisa muito importante para a gente já começar a falar é que existe uma cultura de que só quem está com a testosterona alta que vai ter desejo sexual. Então, já vou desmistificar isso, para ter certeza disso eu estudei hoje à tarde para falar isso para vocês. Então vamos entender. Nós mulheres, a predominância durante toda a nossa vida é do hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio que dá os caracteres sexuais femininos, a nossa mama e ajuda em vários aspectos do nosso corpo. Por isso, quando a gente está na menopausa, o estrogênio diminui, a gente acaba sentindo várias alterações. Mas nós também temos a testosterona, que é o hormônio característico dos homens, vamos dizer assim, é o hormônio masculino. Nós também temos numa quantidade muito mais baixa, a vida inteira. Então, o fato da menopausa diminuir o desejo sexual não é porque a sua testosterona está lá embaixo. Porque o que dá o desejo sexual da mulher nos 20, nos 30, nos 40 é o estrogênio. Tudo bem? Então, muita gente acaba pensando assim, eu não quero fazer uso de hormônio externo, se eu não vou usar a testosterona, por exemplo, eu nunca vou conseguir melhorar a minha libido. E não é isso. O que os estudos mostram é o que o hormônio responsável pelo desejo sexual da mulher, a grande parte da vida, é sim o estrogênio. E por isso que quando a gente entra na menopausa, a libido tende a diminuir. No entanto, a reposição de testosterona pode ajudar a libido, assim como a reposição de estrogênio pode ajudar a libido. Só que, principalmente a testosterona, gente, é importante a gente falar disso, ela sozinha, ela só vai melhorar a nossa libido se ela tiver em doses suprafisiológicas. Vou explicar o que é isso. Dose suprafisiológica da testosterona é uma dose mais alta do que você teve a vida inteira. Então, aos seus 30 anos, se você tem um bom desejo sexual, não é graças à testosterona que é alta. Tudo bem? Aos 50 anos, não é graças à testosterona que você vai ter libido. É importante uma junção, se você for fazer a reposição hormonal, é importante uma junção aí, a combinação de hormônios, e a testosterona com doses mais baixas de estrogênio podem sim melhorar essa questão. E por que eu falo que
podem sim. Porque o uso de hormônio, gente, o que faz? Pode melhorar um pouco aí velocidade de orgasmo, pode melhorar um pouco lubrificação, pode diminuir dores e a atrofia genital, que eu vou falar disso, mas a excitação e o desejo não vem do hormônio, vem daqui, ó. Tudo bem? Falei de um monte de hormônio, será que deu para entender? Resumindo, quem está entrando agora, muito hoje da mídia, muito do Instagram, muitas das pessoas aí do marketing, muito do marketing, gente, fala a questão da necessidade da testosterona para a gente ter desejo sexual. Nenhum momento da nossa vida é a testosterona que nos dá o desejo sexual. De fato, quando a gente entra no climatério e o estrogênio, que é o hormônio feminino, diminui, há uma diminuição, sim, da libido. Se você fizer reposição hormonal, pode melhorar alguns aspectos, mas não melhora excitação e desejo. Excitação e desejo, a vida inteira está na cabeça. Tudo bem? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E por que eu quis começar com essa parte hormonal? Porque muitas das mulheres acreditam que porque chegaram na menopausa e porque não podem fazer a reposição hormonal, por isso que não vão nunca mais ser felizes. Tudo bem? Então é bem importante a gente falar dessa questão dos hormônios nessa fase. Se a gente for pensar a questão do desejo, a questão da vontade, ela é intimamente relacionada a vários aspectos da nossa vida. Ela é relacionada a aspectos sociais, ela é relacionada a aspectos culturais e, óbvio, ela é relacionada a aspectos físicos. Se a gente for pensar em aspectos sociais, existem culturas, tá meio tortinho, que estão me incomodando um pouco. Deu para entender, gente, dos hormônios? Ótimo. Então, assim, se a gente for pensar em alguns aspectos culturais, por questões religiosas, por questões interpessoais, algumas mulheres podem ter alguma trava. Para algumas mulheres, exatamente esta fase da menopausa pode ser a pior fase. Porque junta com alguns aspectos físicos que a gente sente. Então, por exemplo, a gente tem a tal da secura vaginal, a gente tem o cansaço, a gente tem as dores e tudo isso acaba influenciando aí o nosso desejo. Tudo bem? Com relação aos aspectos culturais, para vocês terem uma ideia, existem culturas que a mulher, depois que chega nos 50 anos, ela é abandonada pelo marido. Ela simplesmente não quer, ela por conta, né, dela, quando ela não é mais fértil, ela é abandonada. Então, no Kuwait, Oriente Médio, por exemplo, os homens, quando a mulher chega nos 50 anos, vão lá e trocam por uma mais nova. Na nossa cultura, essa não é a ideia. E o mais interessante é que alguns estudos mostram que para muitas mulheres, isso não é pouco não, gente, para muitas mulheres, este período da menopausa pode ser o melhor período pensando em relações sexuais. Primeiro, porque aí não tem o medo da gravidez. Então, o fato de estar na menopausa e de você não poder engravidar, isso já deixa a mulher mais tranquila na hora da relação sexual. Algumas mulheres relatam que o tempo, a duração da parceria aí com o companheiro ou companheira favorecem muito a relação sexual. Então, pelo fato de se conhecerem mais, de terem mais liberdade e estabilidade no relacionamento, melhora libido, tá? Então, a mulher, geralmente, nós mulheres, a gente gosta da segurança. Então, o fato de ter o mesmo companheiro por mais tempo, estar segura com relação à fidelidade,
estar tranquila com relação à não possibilidade mais de engravidar, isso facilita muito a cabeça e isso é bem importante então, e isso interfere em vários aspectos nas relações das mulheres, tudo bem? Então, se a gente for pensar em aspectos sociais e aspectos culturais, tudo isso é intimamente relacionado. Bom, a maneira que cada mulher encara a menopausa, isso influencia significativamente também a vida sexual. Então, eu sempre falo isso. Se você encarar a menopausa como um período que acabou tudo, eu não quero mais me relacionar, eu tô velha, eu não quero mais pensar em sexo, eu já tive meus filhos, ou eu não tive meus filhos e aí então não quero mais pensar nisso, fechei para balanço pro resto da vida, isso acaba interferindo negativamente. Então, se você está aqui assistindo essa live, se você se interessa pelo assunto, é sinal que você tem alguma vontade de aprender sobre isso e principalmente melhorar. E como eu falei, a minha expertise é a fisiologia. Então vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, além dessa diminuição aí dos hormônios que diminui o nosso desejo. Bom, um aspecto que é bem importante a gente pensar é que existem alguns medicamentos que a gente pode usar que pode interferir na libido. Então, mulheres que usam antidepressivos, medicamentos para ansiedade, podem contribuir para a diminuição da libido. Mas aí, gente, a gente tem que ponderar. Se você está num tratamento de depressão e ansiedade, se a sua libido diminuiu, é importante finalizar, né, continuar esse tratamento de depressão e ansiedade, porque se você tiver depressivo ou ansiosa, não vai adiantar que você vai acabar tendo problemas no relacionamento de qualquer forma, tudo bem? Então, a gente sabe que existem alguns medicamentos que acabam interferindo na libido, mas isso não significa que você tenha que parar com esses medicamentos. Eu acho que é uma questão de conversar com os médicos que te acompanham e se isso for um problema no seu relacionamento, conversar com o seu companheiro também. É importante que ele saiba que por conta dos medicamentos isso pode interferir também. Tudo bem? Beleza. Uma outra coisa que é bem importante a gente lembrar com a menopausa, a gente acaba tendo alguns sintomas específicos, sintomas principalmente urogenitais que acabam atrapalhando um pouco aí a nossa vida. Então, o ressecamento vaginal, gente, acaba acontecendo numa grande maioria das mulheres e principalmente naquelas que não querem, não podem fazer a reposição hormonal. Isso interfere no ato, na relação sexual total. A mulher que tem dor, a mulher que tem desconforto na hora da relação, ela não vai querer ter relação. Porque quem que quer ficar sofrendo de dor? Então, isso é um problema que acaba atingindo a grande maioria das mulheres e quem vai resolver isso para vocês, gente, é o médico. É importantíssimo que você converse com o seu médico, que você explique para o seu médico, porque existem estratégias aí para diminuir ressecamento vaginal, para diminuir a atrofia vaginal e você não precisa sofrer durante o ato sexual. Beleza? Existe um estudo muito interessante que mostra tudo que pode influenciar a mulher a melhorar a libido ou piorar a libido neste período do climatério, tá? Então, nada disso que eu tô falando para vocês tá vindo da minha cabeça. Não, tudo isso faz parte de estudos que avaliaram mulheres na menopausa, que, como eu já falei, é um processo meio que natural essa diminuição da libido. Então, uma coisa que é muito importante, que esse estudo inclusive fala, gente, é o foco no que você está fazendo.
Então, durante a relação, nós mulheres, a gente tem que focar no que está acontecendo. Não adianta a gente ir pro quarto, ficar pensando na panela que tá na cozinha, ficar pensando no que eu tenho que tirar do congelador para fazer de comida no dia seguinte, na roupa que ficou na máquina que eu não consegui estender. Então, assim, o foco na relação, isso é extremamente importante. O nosso órgão, né, a nossa vagina, ela vai responder ao estímulo que está no nosso cérebro. Se eu estiver pensando em outra coisa, dificilmente eu vou conseguir relaxar e ter vontade. Então tem uma médica, a doutora Juliana Honorato, ela fala muito disso, ela tem um podcast sobre isso. A gente tem que lembrar de sexo durante a nossa vida. Então, ao longo do dia, ao longo das coisas que a gente faz, a gente precisa lembrar disso. O sexo, ele não pode ser uma obrigação com data, horário, e eu pensar nele exatamente só no momento dele. Só que na hora que eu estiver lá, é importantíssimo que eu esteja conectada para que o meu cérebro mande informações e eu de fato melhore a estação, melhore a relação sexual. Tudo bem, gente? Então existe uma conexão do cérebro. Os homens, eles são mais localizados no órgão. A gente precisa de estímulos. E uma coisa que é importante é a gente entender o que está ao meu redor que de fato está diminuindo a minha libido. Por quê? Tudo é conectado. Se eu esperar na hora que está lá para começar a pensar aquilo que está atrapalhando a relação em si, tipo, o que incomoda no meu parceiro, o que eu sinto, por que eu não tô tão bem com o meu corpo e isso vai interferir na hora do ato sexual. Se eu for esperar para resolver lá, não vai dar certo. Então a ideia aqui hoje é trazer para vocês questões que podem te alertar, que podem ser fatores que interferem na hora que você está lá, que você não tenha a mínima vontade ou que você fuja disso. Como eu falei, a motivação para essa live, eu percebi que as mulheres estão fugindo do Dia dos Namorados. Ninguém quer falar disso. Porque comercialmente ou nos próprios relacionamentos, o Dia dos Namorados é um dia que a gente tem que comparecer. E se você tem que comparecer e não tá afim, não dá certo. Não é legal para você, você está emprestando o seu corpo. Tudo bem? Então vamos lá, só respondendo uma pergunta aqui da Emily. O que é atrofia genital? Emily, com a diminuição do estrogênio, a gente diminui mesmo o tônus. Então a atrofia é o oposto de tônus. Então a atrofia genital, a gente tem uma perda de tônus na vagina. E também a gente tem uma diminuição na lubrificação da vagina. Então, é um envelhecimento natural do nosso órgão que acontece principalmente pela diminuição dos hormônios. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Vamos entender quais fatores podem estar interferindo hoje na sua libido e por isso que você está sofrendo tanto com relação a isso. Primeira questão hormonal, já falei. Não falei? Então, assim, quando a gente diminui principalmente o estrogênio, isso acaba interferindo. O fato de usar testosterona pode melhorar, mas isso é uma coisa que você precisa conversar com o seu médico. E não acredite que é só o médico, só a testosterona que vai te ajudar. Isso não é verdade. Bom, vamos lá. Alguns fatores que pioram aí a libido. Se você tem alguma perda urinária, então a gente chama de incontinência urinária ou mesmo escape de xixi. Isso, a mulher que tem escape de xixi, que tem perda urinária, essa mulher tem uma maior dificuldade de libido. Por quê? Tá tudo ali perto. Lembra que eu falei do foco? Você tem que estar relaxada sem pensar em nada externo. Então, a mulher que tem perda urinária,
precisa tratar a perda urinária. Então, uma maneira de você já fazer duas coisas ao mesmo tempo é exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, porque ao fazer o exercício você pensa lá e você lembra disso ao longo do seu dia. Na hora que você for à noite, o seu cérebro já está mais conectado, tá? Então, perda urinária não é normal em nenhum grau. Ah, é só quando eu espirro. É só quando eu tô muito apertada e dou risada. Isso não é normal e isso interfere sim na diminuição da sua libido. Então, para quem tem esse problema, procure um curso. Tem um curso muito bom da Gisele Azevedo. Quem quiser segui-la aí, Gisele Azevedo, ela faz um curso especificamente para melhora de fortalecimento aí do assoalho pélvico. Tudo bem? Então, que é muito comum na menopausa. Perguntaram sobre a atrofia genital. A gente tem atrofia urogenital. A gente tem uma atrofia do nosso sistema do xixi. Atrofia, ele perde o tônus. Então, muitas mulheres, naturalmente, na menopausa, perdem tônus e isso está relacionado à falta de exercício também. Então, você pode fazer exercício para o assoalho pélvico e isso vai melhorar. Mulheres que já fizeram muitas cirurgias, principalmente útero, ovário, nessa região, acabam tendo uma menor diminuição de libido. Então, as mulheres que já passaram por mais cirurgias acabam tendo diminuição de libido. Tem muita gente perguntando da questão do óleo de coco, não dá para não prestar atenção. Então, hoje usa-se o óleo de coco, você pode congelar ele e você põe um pedacinho lá na vagina, ele melhora a lubrificação, mas ele não deve ser usado no ato sexual para lubrificação, tá? No ato sexual você usa lubrificantes feitos para isso, mas muita gente usa óleo de coco. Consulte o seu médico para o uso do óleo de coco para lubrificação, tá bom? Beleza, vamos lá. É muito importante a gente falar das cirurgias. Um fator que influencia muito a libido, gente, são as doenças crônicas. Então, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se o seu colesterol está alto, se você tem hipertensão, eu já falei hipertensão, ou se você tem doença do coração, é muito importante que você trate essas doenças, porque geralmente a mulher que tem doenças crônicas tem diminuição de libido. E aí, quando a gente fala dessas doenças crônicas, não tem como a gente não falar do exercício. Por quê? Tipicamente, então não é um acaso, geralmente na menopausa, a mulher aumenta o risco das doenças cardiovasculares e os riscos dessas doenças. Então, com a menopausa, a diminuição do estrogênio, a gente tem aumento no risco da pressão, então a gente fica mais tendenciosa a ter pressão alta, nosso colesterol aumenta, a gente ganha mais peso na região abdominal e a gente tem mais risco de, com tudo isso, aumentar as doenças do coração. Isso é natural da menopausa, não é porque você jogou pedra, não é porque o gato passou na sua frente, gato preto, não, isso é natural da menopausa. A mulher, quando tem a diminuição do estrogênio, a gente já começa a acumular mais gordura na região do abdômen, a nossa pressão arterial tende a subir, a gente tem aumento de colesterol e a gente tem aumento do risco de problemas do coração. Isso facilmente você consegue controlar se você estiver engajada num programa de exercícios. No entanto, se você tem colesterol alto, se você está acima do peso, se você está com a pressão alta, estes fatores diminuem a sua libido. Tudo bem? Deu para entender essa relação? Então, ó, a menopausa você vai aumentar peso, aumenta a pressão, aumenta o colesterol e o risco de doenças. Tudo bem? Como controlar isso? Através do exercício físico. Se você estiver com essas variáveis, colesterol alto, pressão alta, acima do peso, automaticamente a sua
libido diminui. E por isso que eu estou falando, gente, essa é uma live educativa. Eu falei, eu não vou ensinar aqui o que você tem que fazer para ter mais prazer. Não é nada disso. A gente vai falar da fisiologia para você entender que fatores que podem estar te atrapalhando. Não vamos culpar só os hormônios. O estrogênio, ele vai sim aumentar sua barriga, gordura visceral, sua pressão, seu colesterol, muitas vezes o triglicérides. Só que não é assim o acaso, é fisiológico, é o hormônio que faz isso, a diminuição do hormônio que faz isso. Tem como controlar? Tem. Como? Mantendo uma alimentação saudável, de preferência diminuindo o que a gente come e praticando exercício físico regularmente. O exercício vai ajudar no colesterol, o exercício controla a sua pressão, o exercício não vai te deixar engordar e principalmente vai te ajudar a emagrecer, e isso está relacionado à libido. Então, gente, não é culpa da menopausa. Muitas vezes a diminuição da libido está relacionada aos seus hábitos de vida. E não é o hábito de transar, é o hábito de vida, é o que você come, como você dorme e o quanto você faz de atividade física. Deu para entender, gente, que é tudo intimamente relacionado? Gente, vocês estão falando que tá travando, mas alguém tá falando aí, mas para mim tá ok, tá? A internet hoje tá boa aqui. Vamos lá. Alguém falou aí, desculpa, eu não consegui ler o nome, Pires é o sobrenome. Falou que depois que fez esterectomia, diminuiu muito a libido. A retirada do útero, gente, nem interfere tanto na libido. No entanto, mulheres que tiveram a menopausa cirúrgica, que entraram na menopausa porque o ovário precisou ser retirado, essas mulheres têm menos libido do que as mulheres que têm menopausa natural. Não tem como mudar isso, tá? Então, se você precisou retirar o seu ovário e por isso você entrou na menopausa, isso não tem como mudar. Mas hábitos de vida tem muito como mudar. Então, gente, colesterol alto, triglicérides alto, pressão alta, obesidade, isso são fatores que acabam piorando aí com a diminuição dos hormônios. No entanto, com atividade física, a gente consegue reverter sim. Tudo bem? Beleza. Alguns outros fatores que são intimamente relacionados à libido. Então, hábitos de vida, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns fatores que são relacionados à libido. A saúde do nosso parceiro. Olha que interessante, esse estudo avaliou que mulheres que têm parceiros mais saudáveis têm mais libido. E, gente, eu não estou falando de estética, tá? O que o estudo avaliou é a saúde do parceiro. Isso vale para o oposto. Então, se a maioria das mulheres tem mais libido, sabendo que o parceiro é saudável, o seu parceiro também vai ter mais desejo quando ele souber e perceber que você também é saudável. Então, não estou falando de aparência física, o que esse estudo avaliou foi a saúde. Então, eu sei que depois de muito tempo com o mesmo parceiro, depois de muito tempo, muitos problemas, a gente está vivendo um momento difícil, convivência é muito difícil. Eu sei que isso pode interferir a libido, pode. Mas da mesma forma que você pode olhar para ele e não ter desejo porque você não considera ele saudável, porque você não considera ele atraente, ele pode ter isso, e isso para o homem, ele não tá nem aí. Ele não tá preocupado se você tá preocupada com a aparência dele. Mas nós mulheres interiorizamos muito isso. Então, o fato da gente ser saudável e o fato da gente estar bem com o nosso corpo, isso interfere aqui, ó, gente. Porque o cara também não tá reparando em nada disso. Só que a gente não se sente bem. Então,
A consequência de uma vida saudável é um corpo melhor. Então, eu não estou falando de estética, estou falando da saúde. Mas a consequência de uma saúde adequada reflete no nosso corpo. E quando a gente está de bem com o nosso corpo, as coisas fluem muito melhor, ok? Gente, quem chegou depois, eu estou falando tudo isso baseado num estudo científico que avaliou todos os fatores que interferiam a libido da mulher, tá? Bom, por que eu, como uma professora de educação física, especialista em menopausa, focada aí na fisiologia, falo disso? Por quê? O que a gente percebe? A grande piora da saúde da mulher, o grande aumento de todos os sintomas é intimamente relacionado a estilo de vida. Então, o que acontece, gente, é que o exercício ele vai ajudar a melhorar os sintomas da menopausa primeiro, diretamente, reto. Então, quem faz mais exercício tem menos calor, quem tem menos calor dorme melhor, quem dorme melhor tem mais disposição para sexo, tá? O exercício melhora insônia diretamente, sem falar do calor, o exercício diretamente melhora insônia, quem dorme melhor tem mais aptidão, mais vontade para sexo. O exercício diretamente, então, age em alguns sintomas da menopausa. Só que o exercício indiretamente chega na libido, melhorando sua qualidade de vida. O exercício pode reduzir pressão arterial, isso interfere na libido. O exercício diminui a sua gordura abdominal, principalmente um programa adequado de exercício, gente, diminui gordura abdominal. Quando você diminui a gordura abdominal, você melhora a pressão, diabetes, você melhora colesterol e melhora libido. O exercício, ele pode, então, ser a chave para essa melhora da libido. E como eu falei, a cereja do bolo é você estar de bem, feliz e tranquila com o seu corpo. Não tem outra forma, a não ser que você esteja disposta a entrar numa cirurgia plástica, não existe outra forma de você chegar no corpo que você quer, que não seja através do exercício físico. A não ser que você faça cirurgia plástica em todos os músculos aí, no tchauzinho, no bumbum, na perna, na barriga, você vai ficar com um corpo bom. Então, gente, o que é importante a gente pensar? Que antes da gente ficar no corpo bom, existem meios e estratégias que podem melhorar a nossa libido. A libido não é intimamente relacionada só ao hormônio. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Como eu estou com o meu corpo, como eu estou com a minha saúde. E isso sim vai interferir lá na hora, na relação sexual. Algumas dicas. Pensar nisso durante o dia. Conversar com isso com os seus parceiros. Porque, gente, não dá para sofrer calado. Se você tem problema aí de libido, se você tem um problema, alguma questão no seu relacionamento, é muito importante você conversar com o seu parceiro. Não dá para resolver isso sozinha. Então, converse com o seu parceiro, se for necessário, mostre essa live, evidencie para ele que é uma questão fisiológica. Tem gente que está travando, mas aqui está indo, depois ela vai ficar gravada. Mostre para ele e aumente a parceria. Quando você melhora a parceria, quando você melhora a relação com o seu parceiro ou parceira, isso vai melhorar na sua libido. Se você tá de bem, se tá tudo melhor, se você não tá se preocupando com outras coisas, você consegue focar e de fato resolver aí os problemas. E aí a sugestão é: convide seu parceiro para o próprio exercício. Como eu falei, a saúde do parceiro vai interferir na sua libido e a sua saúde vai interferir na sua libido. Então, se você puder fazer alguma coisa por você, é cuidar da sua saúde. O que eu percebi é que muitas mulheres fogem aí deste período, deste momento, Dia dos Namorados, porque não quer pensar nisso, mas ainda dá tempo.
sabe? De você passar um dia dos namorados aí tranquila com a sua libido, sem ficar sofrendo que não tem libido. Basta cuidar de alguns aspectos da sua vida. Comece cuidando pela sua saúde, cuide do que você come, comece a fazer exercício, que eu tenho certeza que o exercício vai te ajudar. Existem alguns estudos, meninas, que mostram que a prática de pelo menos 3 vezes por semana exercícios com peso, pelo menos 3 vezes por semana exercício com peso, melhoram a disposição, melhoram libido, tá? Alguns estudos já estudaram inclusive essas alterações hormonais que podem acontecer, mas a grande maioria dos estudos mostram há uma relação direta de exercício com o aumento do desejo sexual e há uma relação indireta por conta de todos esses fatores que eu já te falei. Então, ao fazer exercício, você vai estar mais disposta, vai dormir melhor, vai ter diminuição de calor, vai melhorar aí, inclusive, a lubrificação vaginal, porque é através de exercícios que a gente consegue lubrificar mais e principalmente, gente, isso aqui. Então, a dica é: busque dentro de todas essas informações que eu trouxe o que está te atrapalhando. É porque eu tô com sobrepeso? É porque eu tô com problema de fato no meu relacionamento, eu não quero mais isso pra mim? É porque eu realmente não estou me alimentando bem? Eu como, eu janto à noite, na hora de dormir eu não tenho a mínima vontade, tô cheia de gases, flatulência, não tô afim. Quem que vai querer ter disposição pro sexo com dor, gente? Quem que vai ter disposição pro sexo tendo comido muito? Quem que vai ter disposição pro sexo não tendo dormido na noite anterior? Então, o sexo, né, a libido acaba sendo a ponte, o mais frágil de tudo isso. É o mais frágil. Só que a gente tem que ir lá no começo e tratar o que de fato tá atrapalhando. Não adianta ficar esperando aí, não, eu vou melhorar e assim, não, no ano que vem, no dia dos namorados, eu vou estar com vontade. E porque a tendência é piorar. Cada vez mais a gente vai estar menos satisfeita com o corpo, cada vez mais a gente vai ter menos disposição para o exercício. Então, na verdade, gente, o momento é agora. Tudo bem? Tô vendo muitas perguntas, muitas coisas, então eu vou responder as perguntas e quero convidar, muita gente perguntando aí do Menopausa Fit. O Menopausa Fit as inscrições estão abertas, os links estão lá na minha bio, eu não faço mais por turma, ele fica aberto direto. Só que o que eu quero convidar vocês é para participar do evento dias 14, 15 e 16 de junho, um evento ao vivo comigo. Vamos falar de todos os sintomas da menopausa e como melhorá-los e vamos fazer na prática os exercícios. Então, quem tem dúvida aí do Menopausa Fit, vai conhecer o método por dentro. São pelo menos 2 horas diárias, dia 14, dia 15, dia 16. É uma imersão, é um evento ao vivo comigo para vocês melhorarem de vez aí, parar de sofrer com a menopausa, tá? As inscrições estão no link na minha bio, nos meus stories tem, e custa, gente, para os 3 dias, R$ 29,90, tá? Então participem do programa e eu vou responder as dúvidas. Estou com o programa de 3 meses. Você tá falando que tá fazendo. A Jaque tá mesmo. A Jaque é um exemplo de aluna que treina. Muito bom. Vamos lá. Que dúvidas, gente? Podem enviar as dúvidas agora que agora eu vou ler. A Jussi falando que eu vou explicar sobre o método no final. Os programas de exercício, eles estão abertos, tá, gente? É um programa totalmente online. Mas hoje eu convido vocês para participarem do Menopausa Fit Experience, que vão ser 3 dias de atividades para vocês entenderem como é a minha metodologia, o que tem, o que não tem. Então inscreva-se no programa, no evento Menopausa Fit Experience, que vocês vão ter acesso aí a tudo o que acontece. A ideia é, a gente tem que dar a ferramenta, a teoria, mas também a prática para vocês melhorarem. Não adianta eu ficar falando assim, emagrece, precisa melhorar a aparência do seu corpo para você melhorar a libido, se eu não te der essa ferramenta. Então é isso que eu vou fazer
nessa imersão aí dos 3 dias. Então você pode comprar, eles vão ficar salvos durante o período dos 3 dias. Então vamos supor que você não consegue começar às 7h30, você vai poder assistir depois. E tem a opção de você ter esse acesso de 1 ano a todos esses conteúdos que serão dados online, ao vivo, e também os conteúdos que serão disponibilizados, porque cada dia tem um bônus diferente, uma aula que eu já preparei, tá bem bacana, tá? Vamos lá. Preciso fazer exercícios com peso. Pri, exatamente, é o que a gente propõe no método Menopausa Fit. E para melhorar libido, os exercícios com peso são os mais recomendados. Eu falei de muitos aspectos aqui da vida de vocês. A gente recomenda, por exemplo, para melhorar a disposição, os exercícios aeróbicos também, tá? Então, se você conseguir combinar exercício aeróbico com exercício resistido, você vai ter melhora de disposição, diminuição de sintomas e a melhora aí da libido, especificamente por conta dos exercícios resistidos. São 2 dos pilares do método Menopausa Fit. 2 dos 4, tá? A gente faz aeróbico e a gente faz exercício resistido. A Márcia tá falando que emagreceu 8 quilos com reeducação alimentar e com Menopausa Fit. Que linda, Márcia! É aluna exemplar. Vira e mexe, eu mostro os seus resultados. Isso mesmo. A Maria Rosane Bezerra. Gente, eu sou míope, não reparem. Adoro suas lives. Obrigada. Que bom. Seja sempre bem-vindas. A Maisa Ribeira. Filme erótico ajuda? Meninas, super ajuda. Outro dia até uma aluna minha falou isso, assim. Falou, então, eu tava pensando, mas não sei, não é muito da minha geração. Mas, gente, tem que pensar no sexo. Tem que pensar ao longo do dia. Então, amanhã, em algum momento do seu dia, pensa nisso. Pensa o que é legal, o que você gostaria, o que você quer fazer no dia dos namorados, o que você gostaria que seu parceiro ou sua parceira fizesse. É importante pensar, lembrar. E os estímulos visuais ajudam muito. Na hora que você está vendo um filme erótico, você está focada ali. E aí os seus órgãos, o seu corpo responde ao que você está focado. Então, se isso te ajudar, vai firme. Vamos lá, o que mais de dúvidas, meninas? Podem perguntar à vontade. A Jussi, disposição melhorou com 3 semanas com a Bruna. A Jaque falando, que bom, Jaque, ótimo. Tive uma fissura no colo do útero e operei. A Cleide, assim que você melhorar aí da sua cirurgia, trata de treinar, os exercícios vão te ajudar bastante. Tem alguém aqui falando, os homens não compreendem a menopausa. Meninas, de fato, assim, eu já pensei várias vezes em fazer lives para homens. Porque eles não entendem. E essa questão da libido, por isso que eu falo, né? É uma coisa que a gente é cobrada. A gente é cobrada, porque a gente sabe que tem que comparecer, a gente, né, comparecer entre aspas, a gente não tá afim de comparecer, nosso corpo não quer. Acaba, se a gente não trabalha isso, se a gente não cuida disso, gente, acaba sendo uma violência. Então, se o seu companheiro não sabe nada do que está acontecendo, é muito importante explicar para ele o que está acontecendo.